Ainda hoje de manhã, Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, anunciou que ele iria apressar a reforma tributária e que, dentro de 90 dias, 4 grandes privatizações aconteceriam. São pronunciamentos muito polêmicos, principalmente na opinião popular, mas as pessoas que entendem o que está acontecendo e que sabem quais vão ser as reações do mercado, normalmente gostam bastante. E se você é uma dessas pessoas que quer saber o que está acontecendo e quais vão ser as reações do mercado, deixa uma curtida aqui, porque é muito importante que mais pessoas vejam isso, concorda? E o YouTube entende que quando você curte esse vídeo, ele é bom e ele pode recomendar para mais pessoas. Assim, mais pessoas vão poder ver essa informação que eu estou trazendo aqui. Primeiro, eu acho legal explicar o que aconteceu, né? Esse homem aqui, ou aqui, é o Paulo Guedes. Ele é o nosso atual ministro da Economia. Ele é a pessoa que define boa parte do que vai acontecer com o nosso dinheiro. Já há algum tempo, ele e a equipe dele vêm anunciando que grandes privatizações aconteceriam e que eles fariam uma reforma tributária. Já desde 2019 eles falam toda semana que daqui a 2 semanas a gente vai fazer a reforma da tributação. Caso você não conheça a reforma, eu vou fazer uma simplificação bem simplificada mesmo, simplesmente para eu poder colocar aqui. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar alguns links aqui na descrição e aqui no YouTube tem vídeos completos só explicando sobre a reforma da tributação. O Brasil consegue dinheiro por meio de tributos, ou seja, você paga para o governo para ele poder fazer as funções dele, para ele poder manter os políticos, para ele poder manter estatais, para ele poder manter um monte de coisa, e ele também recebe por meio de privatizações e de estatais que geram lucro. No caso das tributações, você pode pagar esses tributos de maneira direta ou indireta. Quando você paga diretamente, você está ativamente dando dinheiro literalmente na mão do Estado por algum motivo. Por exemplo, IPVA, IPTU, IPTR, imposto de renda e uma cacetada de outras coisas. E você também pode pagar ele de modo indireto. Ou seja, sempre que você vai comprar alguma coisa, você vai comprar essa caixa de cotonete aqui, por exemplo, parte desse dinheiro que eu pago pro mercador, e também parte dos impostos que as empresas pagam para o governo, elas repassam para o consumidor por meio de custos. O preço fica mais caro e a gente acaba pagando imposto para essas empresas. O que acontece é que existem uma série de tributações muito vasta e isso acaba fazendo com que o sistema tributário seja muito complexo e muito burocrático, desperdiçando muito dinheiro público no processo e abrindo muito espaço para corrupção, por exemplo. Sem contar que já é uma taxa gigantesca de impostos. Se você for olhar uma comparação entre o tanto de impostos que tem em países desenvolvidos, por exemplo, é muito parecido com a quantidade de impostos que a gente tem no Brasil aqui. Só com que a diferença de que a população é muito mais pobre do que a população desses países, tem muito mais gente que o governo entrega pra gente em troca de todo esse dinheiro que a gente dá pra eles, não corresponde à realidade do tanto que a gente... Ou seja, esse dinheiro tem que estar indo para algum lugar e ele não está indo para um lugar bom. E tanto eu quanto você devemos ficar muito preocupados sempre que esse tipo de coisa acontece, porque é o nosso dinheiro. E cerca de, 5 meses do nosso ano a gente está trabalhando simplesmente para pagar impostos. Se você for considerar uma pessoa que ganha um salário mínimo, mais ou menos 50% de toda a receita dela vai para o governo por meio de impostos. Tem muita gente que defende que a reforma tributária não deve acontecer justamente por causa dos pobres, porque, não seria bom para os pobres, sei lá do que. Porém, quando você vai olhar do jeito de hoje, o nosso sistema tributário funciona praticamente como um Robin Hood. Como um Robin Hood inverso. Ele tira dos pobres e dá para os ricos, porque os ricos não têm que pagar proporcional à quantidade de dinheiro que eles têm, e sim uma quantidade fixa junto com os produtos. Essa reforma, ela criaria um tal de imposto único, que não seria o único, mas teria um nome chamado imposto único, na qual ela incidiria sobre transações, não sobre os produtos em si, fazendo assim com que seja muito mais transparente e muito mais enxuto, menos complicado, menos burocrático. Mas como eu falei, o propósito desse vídeo não é falar sobre a reforma tributária, então procure se informar mais, por favor, não fica aqui só nesse vídeo. Qualquer coisa, depois que você sair desse vídeo, procura, fala assim, reforma tributária, como funciona a reforma tributária, sei lá do que, eu vou deixar alguns links na descrição aqui, então vá lá ler. Todas as pessoas têm necessidade, certo? Eu e você temos necessidade. E como que a gente supre essas necessidades? Conseguindo algo. A gente consegue essas coisas em troca de dinheiro. A gente paga para alguém, por exemplo, eu preciso desses fones de ouvido.
Eu pago para alguém e ele me dá esses fones de ouvido em troca, ambos agregando valor um ao outro. Porém, digamos uma situação que não existe nenhuma empresa que fornece esses fones de ouvido, e esses fones de ouvido, por algum motivo da natureza, se tornam algo essencial para a minha vida. Eu não consigo viver sem esses fones de ouvido de jeito nenhum. Daí, não tem ninguém querendo vender no mercado, e o governo não pode deixar essas pessoas que precisam desse fone de ouvido morrer só porque eles não têm o fone de ouvido. Então, eles, de toda a bondade do seu coração, vão lá e criam uma empresa estatal para poder suprir a necessidade desse mercado. O problema com as estatais é que, geralmente, por exemplo, no caso do saneamento básico, não existia nenhuma possibilidade de uma pessoa abrir uma empresa para poder suprir as mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, que ao contrário desse fone de ouvido é muito necessário para a sua vida. Porque se você não tiver onde fazer suas necessidades e onde tomar água potável, você vai pegar muitas doenças e você vai estar muito mais suscetível a morrer. Suas crianças pegar doenças e ter problemas muito graves para a vida toda. O Estado acaba criando essas estatais com o intuito de suprir a necessidade de um mercado, porém ele acaba criando um problema que é o do monopólio de determinado mercado, porque só ele pode entrar ali. Fica muito fora de mão para qualquer uma ou outra entidade ir lá e competir com ele. Por exemplo, Correios. Entrou agora a Amazon para competir com o Correios, mas é uma empresa que não entrega um resultado satisfatório e praticamente ninguém gosta daquela porcaria daquela empresa, mas está aí até hoje. Por quê? Porque é do Estado. Assim como o Banco do Brasil, como o Caixa, como o Petrobras, como o Vale foi um dia. E uma das maneiras que o governo arranja dinheiro é vendendo essas empresas para iniciativa privada. É muito polêmico essa decisão de privatizar algumas empresas estatais. Por quê? Na teoria, essa empresa é o que gera lucro para o governo e o governo fica com mais lucro. Porém, pelo menos eu sou a favor das privatizações e eu acho o seguinte: é mais importante que as pessoas tenham dinheiro do que o governo tenha dinheiro. O governo serve como uma estrutura feita para a gente, para nos ajudar. E ela não tem que se envolver em mercados, ela não precisa disso. Não é esse o propósito do Estado. Assim também pensa o Paulo Guedes e ele está vendendo várias estatais. 4 dessas estatais foram anunciadas de serem vendidas dentro de 90 dias. Para o mercado, isso é muito interessante, principalmente essas duas questões, porque é muito otimismo envolvido. Quando você privatiza uma empresa, ela tende a performar muito melhor no longo prazo do que quando ela é gerida pelo governo. Por quê? O governo não tem como objetivo lucrar, ele tem como objetivo suprir uma necessidade do mercado. Porém, o mercado é movido a lucro. Quando você tira o lucro da equação, as pessoas não têm propósito e a empresa não tem nenhuma motivação real para entregar resultados. Fazendo assim com que na maioria das vezes que ocorreu uma privatização, essas empresas performaram muito melhor. Para mim, funciona da mesma maneira. E para o mercado, a maioria das vezes é muito vantajoso quando você privatiza essas empresas e quando você desburocratiza o sistema tributário brasileiro. Assim, mais pessoas querem colocar o dinheiro dentro dele. E eu tenho quase certeza que o mercado vai ser muito estimulado por causa dessas ações do Paulo Guedes.